Olá para você que acompanha as redes sociais do Diário do Iguaçu, aqui é o André De Lázari e vamos a mais um episódio do nosso Talking DI, o primeiro de 2 episódios em que vamos tratar da revisão do Plano de Mobilidade Urbana de Chapecó, que está sendo feito pela FEPESE. Um dos projetos que chegou recentemente a esta revisão foi convidada pela própria LabTrans da Universidade Federal de Santa Catarina, que continua tendo a responsabilidade final pelo projeto. É um TCC, um trabalho de conclusão de curso, do arquiteto e urbanista Álvaro Maggioni Ranzolin, que recebemos aqui para comentar sobre o ciclista como parte da vida urbana, nada mais do que a proposta de um sistema cicloviário para Chapecó. Obrigado por atender a reportagem, Álvaro, seja bem-vindo. Obrigado, André. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz, por você estar me cedendo essa oportunidade para falar um pouquinho mais sobre o meu trabalho, E é isso aí. Estamos à disposição para esclarecer algumas dúvidas e explicar, qual que foi a ideia desse trabalho. Antes de falar propriamente do sistema, é bom trazer alguns conceitos acadêmicos que você quis aplicar no teu TCC. O que seria para você, conforme que você apresentou, uma cidade iludida em termos de mobilidade urbana? Bom, no início do meu trabalho eu trago essa questão da cidade iludida, que eu mostro o que é uma cidade que teoricamente não está funcionando. Então até eu dou o exemplo de Chapecó. Chapecó, ela prioriza bastante o automóvel. Então essa questão do automóvel nas cidades não está sendo uma solução, Então por isso que eu trago o conceito de cidade iludida. Muitas cidades, muitos prefeitos acham que uma cidade para funcionar tem que ter bastante vias, bastante asfalto, bastante automóveis, mas na verdade isso é um problema. Então por isso que eu trago o iludida, que as pessoas acabam se iludindo. Para tu ter uma cidade que realmente funcione, você precisa englobar todas as mobilidades. Então o automóvel, a bicicleta, o transporte público. Então é mais ou menos nessa linha o conceito que eu criei de cidade iludida, A cidade que prioriza o automóvel, então você priorizando o automóvel, você vai ter mais engarrafamentos, mais vias. Então, isso é, de certo modo, pensando no ciclista, já não é tão adequado. Frente aos números que a FEPESE apresentou ainda no mês passado sobre como que é composto o trânsito de Chapecó, quantas pessoas usam tais meios de transporte, foi concluído que apenas 1% de chapecoenses usa bicicleta. São apenas 2.500 pessoas. Frente a isso, o que seria uma cidade realista? O conceito de cidade realista para a situação de Chapecó hoje, com uma frota de veículos de mais de 200 mil veículos, com 42 mil, 45 mil pessoas usando ônibus, transporte coletivo, e um número relativamente baixo de ciclistas. Então eu trago essa questão do conceito de cidade iludida, que eu acabei explicando agora, Em contraponto, trago a cidade realista, que essa cidade realista, então ela teria um sistema cicloviário, que é o foco do meu trabalho, dentro dessa cidade. Então, teoricamente, ela seria uma cidade mais sustentável, uma cidade mais ativa. Então, o contato com as pessoas, As pessoas não ficariam somente dentro dos carros, que é a maioria das cidades que a gente vê é isso, As pessoas não têm um contato físico, Então a cidade realista é a cidade que prioriza o sistema cicloviário. Então ela traz esse contato com as pessoas, ela gera uma cidade mais ativa. Então é esse contraponto, Da cidade iludida, que prioriza o automóvel, e da cidade realista, que prioriza esse sistema cicloviário, prioriza também o transporte público, Então é esse contraponto das cidades, Sim. Para um sistema cicloviário, muitos pensam em ciclovias, ciclofaixas, mas pouco se fala da ciclorrota, por exemplo. Quais são as diferenças entre esses 3 tipos de vias para bicicletas? A ciclovia seria a melhor de todas, Ela também é que custa mais, porque ela não é feita na pavimentação do asfalto, Então ela tem um outro tipo de pavimentação, então teria que vir uma empresa especializada para construir, Ela é elevada do nível da rua, então ela tem mais segurança, e além disso, ela tem uma divisão, uma barreira, de vegetação, enfim, de como a empresa preferir, como a prefeitura, por exemplo, preferir implementar. Mas geralmente é com uma barreira, de vegetação. Então ela não é no mesmo nível
do asfalto, tem uma outra pavimentação e tem a barreira que divide. A ciclofaixa, ela é na mesma pavimentação, é dividida somente por uma faixa, então a gente tem um asfalto, né, dos automóveis, as pistas de rolamento, é somente uma faixa que divide e já vem, digamos assim, uma pintura. Geralmente é uma pintura, né? Uma tinta que geralmente de 1,5 m a 3 metros, né? 1,5 m para ela ser só unidirecional e 3 metros para ela ser bidirecional, então o ciclista vai e vem. Então é mais uma pintura no mesmo nível do asfalto, né? Então tem essa diferença da ciclovia. Então, por isso que a gente diz que a ciclovia é mais segura, né? Por ter essa questão da barreira, por ser em outro nível também. Mas a ciclofaixa é muito boa também, né? Na verdade, sim, para as cidades que já tem uma estrutura, já tem uma urbanização feita, digamos assim, né? Consolidada, a ciclofaixa seria melhor nessa questão de implementação. Ela ocupa menos espaço do que a ciclovia. E a ciclorrota, aí depende do estilo da ciclorrota, né? Você pode ter ciclorotas pintadas, como você pode ter ciclorotas com cones, só com cones, direcionando. Por exemplo, a ciclorota, vou dar um exemplo aqui, ela seria, digamos assim, a ligação de 2 parques, ou de 2 pontos turísticos. Por exemplo, do Ecoparque até a igreja, né? Que seriam pontos turísticos, né? Pontos de lazer, por exemplo, ou do Ecoparque até a Arena Condá. Então, essa ligação seria feita por uma ciclorota. Não precisaria de uma pintura, somente com cones ou com setas indicando esse caminho, né? Uhum. Me lembrou da ciclofaixa, daí creio que é ciclofaixa que cobre todo o acesso ao aeroporto, e que é algo bastante recente, né? Então, parte do trevo essa ciclofaixa e vai até a chegada ao terminal de passageiros. Dito isso, por que propor um sistema cicloviário para Chapecó? Bom, vamos lá. O trabalho surgiu, vou explicar de um todo, né, para contextualizar. O trabalho surgiu na Faculdade de Arquitetura, sim. O TCC, a gente chega para fazer o TCC, não é a gente escolhe o tema que a gente achar melhor, não, né? A gente tem que, geralmente, apresentar uma dor, um incômodo para nós na cidade ou um projeto arquitetônico, né? Então, eu sempre andei de bike, sempre gostei de bike, e estudando arquitetura, enfim, a gente estuda também bastante o urbanismo, né? Que geralmente as pessoas esquecem que tem a parte da arquitetura, mas tem a parte do urbanismo, né? Então eu percebi que Chapecó não tinha um espaço para o ciclista. Então o ciclista era meio deixado de lado, né? Até o título já basicamente diz tudo, né? Trazer o ciclista como parte dessa vida urbana. Existem ciclistas, obviamente, mas eles não têm um espaço assim dentro desse meio urbano, né? Então, eu quis propor, juntamente com as minhas orientadoras, né, a Gabriela Borges e a Catiane Balzan, uma forma de implementar esses ciclistas, né? E aí, a primeira ideia que se surge, na verdade, é um parque, né? Eu trago essa ideia de um parque e tal, mas, enfim, com várias conversas com as professoras, com as orientadoras, a gente chegou a um consenso, assim, que seria melhor para Chapecó essa questão de um sistema cicloviário, para agregar todas as pessoas, né? Então, a gente até traz no começo do trabalho um mapa que a gente faz essas seleções dessas vias, que a gente levanta equipamentos como indústrias, parques, escolas e conjuntos habitacionais, porque nesses locais, se você perceber, tem a maior concentração de pessoas. Então, a gente faz esse levantamento dos equipamentos e com esse levantamento pronto, né, de toda Chapecó, a gente faz essas seleções dessas vias. Então, assim, a bicicleta, ela possibilita essa questão sustentável, essa questão econômica para o pessoal, né? Hoje em dia, que nem a gente acabou falando da cidade iludida, o automóvel está muito impregnado nas cidades, né? Só o automóvel, até deixado de lado a questão do transporte público, né? Então foi mais nessa ideia para criar essa cidade realista, uma cidade mais ativa, uma cidade mais para as pessoas, que surgiu essa ideia do sistema cicloviário, né? Então é mais nessa questão dessa linha de propor uma nova Chapecó, digamos assim, né? Uma Chapecó mais sustentável, uma Chapecó mais econômica, uma Chapecó mais segura,
né? Porque queira ou não queira, você implementando as ciclovias, né? Que nem eu acabei explicando, da ciclovia, ela tem uma proteção para o ciclista, a ciclofaixa também teria um espaço para o ciclista, uma proteção para o ciclista, você torna uma cidade mais segura, né? Menos acidentes, né? Então, foi por isso que a gente propôs esse sistema cicloviário para abranger Chapecó como um todo, todas as pessoas mesmo, porque a gente trabalhando com urbanismo, a gente precisa agregar o máximo de pessoas possíveis, né? E agora vamos ao sistema em si. Qual é a cobertura? Pode citar inclusive alguns logradouros. E o formato do sistema? Qual é que é o tipo de via que seria usado? De que forma as bicicletas estariam transitando pelos logradouros? Sim. Bom, o sistema, ele é... Eu vou falar mais geralzão aí porque ele é grande, né? Mas o sistema, ele tem 15 vias selecionadas, né? 14 delas não tem implementação. Então, por exemplo, eu peguei a rua Curitiba, que ela já houve uma implementação de uma ciclovia e fiz ligação com esse plano de cicloviário, né? Então, são 15 vias. Essas vias atingem 80% dos bairros e esses 20% dos bairros que não são atingidos, a gente faz uma expansão futura. Então, eu realizei esse trabalho do TCC no ano passado, na metade do ano passado, e ainda que tu acabou falando da rua que vai para o aeroporto, lá, a Florenal, se não me engano. Acesso, né? Florenal Ribeiro. Isso. Na época que eu fiz o trabalho, não tinha ainda a ciclovia que eles fizeram lá. Daí eu fiz uma expansão futura, que tinha essa Florenal também, né? Então, que bom, né? Que já tem, já é uma parte do trabalho a menos, né? Para ser feita. Mas são 15 vias. Então, dentre elas, eu vou citar as mais importantes, né? Getúlio Vargas, Nereu Ramos, Fernando Machado, a Leopoldo Sander, que acabou também tendo agora uma ciclovia no canteiro, né? Nas calçadas, desculpa. São Pedro, Atílio Fontana, né? Então, essas são as principais vias. Aí, assim, depende muito da via, né? Tem vias, essas, por exemplo, essas avenidas, Getúlio Vargas, Fernando Machado, Nereu Ramos, são ciclovias. A gente conseguiu implementar ciclovias nelas, né? Até pela questão da importância da via, né? Por ser uma avenida, né? E pela caixa viária, né? Então, aonde a caixa viária ela for grande, né? Fosse maior, a gente conseguiu implementar ciclovias, né? Nas menores, a gente tentou implementar a ciclofaixa, né? E conseguiu, que ela ocupa um menor espaço. E somente em uma via, que é lá na IFAP, se não me engano, na rua Tapajós, se não me engano, a gente teve que implementar uma via ciclável, que é uma via que a bike que você compartilha com o carro por essa falta de espaço, né? Mas resumindo, o sistema cicloviário são 15 vias, né, de Chapecó. Que conectariam, então, por todas as direções. Por todas as direções, exatamente. Desde o norte ao sul, do leste ao oeste. Então, a gente conseguiu atingir, como eu falei, 80% dos bairros de Chapecó. Mas, se você for ver a fundo ali no mapa do trabalho, a gente consegue atingir praticamente todas as maiores concentrações de equipamentos, assim, de pessoas. Então, a gente consegue agregar no meio o trabalho, na centralidade também, que foi o maior foco do trabalho, mas também nas extensões, né? Como é que eu posso dizer? Nas extremidades de Chapecó. Exatamente. Eu fugi a palavra, mas é extremidades de Chapecó. O exemplo da ciclovia da rua Curitiba é bairro Universitário ali, né? Porque é próximo da Nereu Ramos, é uma rua que fica ali dentro do bairro e se tornou uma rua modelo. Isso aí. Agora, pensando em tudo que foi proposto e depois da reunião que você teve com o pessoal da LabTrans, da prefeitura, já há algumas semanas sobre o assunto, sim, como que você espera que seja aproveitado? Porque 100% é muito difícil, né? Já se tem aquele pé para trás. Então, o quanto disso você espera que seja implementado? Se sim, como? E quem decide o que realmente vai para o plano? A gente acabou tendo uma reunião com a LabTrans, né, que nem tu disse. O pessoal entrou em contato com a gente apresentou o nosso trabalho. E assim, te digo que a ideia do trabalho assim tá bem parecida com a ideia deles, né? Mas eles acabaram também fazendo essa mesma pergunta, assim, que tem vias lá que eu trago no trabalho, que na minha visão seria bom ter, né? Mas a gente sabe que são 15 vias, não é simplesmente você chegar ali e implementar uma estrutura nova
é complicado, né? Até para acostumar o povo. Então, assim, é difícil, assim, te dizer, assim, quais vias eu acho que seria melhor a implementação, né? Mas eu acho que dessas 15 vias, principalmente as vias da centralidade seria interessante. Da centralidade e agrego a Tílio Fontana e a São Pedro, né? Por essa ligação com o bairro FAP, que a gente sabe que o bairro FAP é o maior bairro que tem, né? E ele precisa ser agregado em todos os trabalhos urbanistas que existem em Chapecó, né? O meu trabalho traz esse foco na centralidade, porque eu acho que a centralidade de Chapecó tem um grande problema pela esse alto fluxo, né, de automóveis, né? Então eu te digo assim, eu acho que não precisaria essa implementação de todas essas vias, né? Seria bom, para funcionar de fato seria interessante a gente ter todas essas vias implementadas, né? Mas focando nessas vias da centralidade, a Getúlio Vargas por ser a principal via, a Fernando Machado, a Nereu, por fazer essa conexão com a Getúlio. A Clevelândia, por fazer essa conexão com o transporte público, né? Que a gente tem o terminal urbano lá. E a Marechal Floriano Peixoto, por fazer essa ligação com a Arena Condá, a igreja, com pontos assim, turísticos, digamos assim, de alto fluxo, seria interessante, né? Sim. E quem decide, ao final, o que vai para o plano? É uma boa pergunta. Eu acredito que sejam órgãos públicos, né? A prefeitura, né? De fato. A gente até teve uma reunião lá com a prefeitura, apresentamos o trabalho lá, eu juntamente com as minhas orientadoras, e o pessoal, assim, de primeira aparência gostou, sabe? Então, até eles ficaram com o trabalho lá e vão tentar englobar junto com o plano de mobilidade, mas assim, que nem eu te disse, parte deles, né? A gente fez o trabalho, a gente se dedicou bastante, foi um ano de estudo, um ano de levantamento, não foi fácil, assim, chegar nesse resultado, né? Apesar de a gente já ter mais ou menos tudo, assim, encaminhado do que a gente queria fazer, agora compete a eles, né? Eu acredito que se eles derem seguimento nessa questão da bike aqui em Chapecó, porque existem bastantes grupos, assim, de ciclistas, e a gente vê, por exemplo, a gente sai final de semana e a gente vê que tem bastante ciclista andando por aí, né? E então acho que compete mais a eles, tomara, né, que eles consigam. Não é fácil, eu sei que não é fácil trabalhar com urbanismo na cidade, ter opiniões de várias pessoas, né? Então a gente tem uma opinião, por exemplo, as outras pessoas têm outra, né? Então acho que compete a eles agora, tomara que consigam assim fazer um alinhamento desse trabalho que a gente realizou com esse plano de mobilidade para sair algo bacana para Chapecó e diferente, né? Que seja uma cidade modelo, né? Sim, e uma curiosidade que me surgiu, você tem o cálculo de cabeça de quantos quilômetros de ciclofaixas teria se fosse implementado 100%? Sim. Vou ficar te devendo esse cálculo. Te devendo, mas vou fazer. Não fiz esse cálculo no trabalho, mas interessante essa pergunta. Interessante, porque assim, são dezenas de quilômetros. Sim, assim, estamos falando de dezenas de quilômetros. Por fim, algo que é periférico ao plano principal e que é bastante interessante até pelo que a gente comentou antes da entrevista, que é o aluguel de bicicletas, o bike sharing. Como você propôs isso dentro do sistema cicloviário e também a questão de que isso pode ser explorado tanto pelo poder público quanto pelo poder privado? Sim. No nosso trabalho, a gente não só, né, como tu citou aí agora, não só trabalhou com ciclovias ou ciclofaixas, né? Não só trabalhou com esse sistema cicloviário como um todo. Mas a gente traz também os bicicletários, que são esses locais para guardar a bike, né? Então a gente faz uma estrutura e para essa segurança da bike, né? Porque não adianta a gente ter ciclovia e ciclofaixa em toda a cidade e não ter espaço para tu guardar a bike, né? É que nem a mesma coisa das garagens para os carros, né? Precisa de um estacionamento, precisa de uma garagem para guardar o carro. E tem os bike sharing. Nesta questão dos bicicletários e do bike sharing, que é o aluguel de bikes, né? Tu proporcionar a pessoa que não tem a bike ir lá e alugar, né? A gente, como eu te disse, a gente focou na centralidade. Então, eu criei um sistema, juntamente com as professoras do sistema cicloviário para Chapecó, né? Chapecó como um todo. Mas o nosso foco no trabalho, até os detalhamentos que eu faço, são na centralidade, por eu ver que é o maior problema de Chapecó, né? Como a gente comentou. Então, esses bike sharing,
e os bicicletários eles são espalhados dentro do centro, né? Então, por exemplo, eu espalhei, se não me engano, são 11 pontos de bicicletários e bike sharing. Então, eu espalhei no Ecopark, na Praça Central, no estádio. Então, todos esses pontos têm uma explicação porque foi colocado nesse ponto, né, para se ligar também com as vias que eu selecionei. Então, essa questão é para fomentar, né? Você espalhar nesses locais assim que as pessoas estão, é para fomentar esse uso da bike, né? Para justamente você tem a ciclovia, tem a ciclofaixa, você tem a estrutura cicloviária, mas você precisa usar ela, né? Então a gente precisa desses pontos, digamos assim, desses equipamentos para as pessoas usarem. Então nessa questão a gente detalhadamente a gente espalhou no centro, né? Na centralidade. Então nesses pontos aí. Álvaro, muito obrigado por atender a reportagem. Esperamos que seja bem aproveitado essa proposta, até porque foi indicada pela própria empresa contratada para fazer o plano. Sim. E ficamos no aguardo do documento final, do quanto que realmente ele também no futuro venha a ser efetivado com os recursos públicos necessários para melhorar a nossa mobilidade. Ficamos na torcida aí para que dê certo, né? Para que pelo menos Chapecó tenha aí algumas ciclovias e ciclofaixas na cidade, né? Agradeço a oportunidade. Fico muito feliz por estar falando sobre o meu trabalho, né? E agradeço muito. Precisando, a gente está à disposição. E é isso aí, André. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto. Vem aí uma segunda entrevista com um engenheiro que atendeu a proposta da Sociedade Amigos de Chapecó, SAC, para a revisão do Plano de Mobilidade Urbana. Você pode seguir o Diário do Iguaçu nas nossas redes sociais. @Jornal Diário do Iguaçu no Facebook, @Diário do Iguaçu no Twitter e no Instagram. André de Lázari, com apoio técnico de Andrés Rodrigues, para o Diário do Iguaçu.